as suas ações será distribuir, será afunilar responsabilidades e canalizar essas responsabilidades a outras pessoas. Isso torna-se o trabalho do gestor ministerial ou do gestor secularista menos pesado, menos cansativo. Por quê? Porque ele distribuiu as responsabilidades. Nós não vamos longe. Nós não vamos longe. Nós vamos aqui, com base em um texto sagrado na Bíblia, em Êxodo, capítulo de número 18. Vamos lá. Rapidamente, para que a gente possa compreender essa gestão, certo? Essa gestão. No capítulo 18 de Êxodo, a partir do versículo de número 13, olha o que nos diz aqui. O ato de gerir é muito importante, por quê? Porque ele requer um discernimento e uma percepção maior. Muito bem maior, claro. Né? Olha só. Deus chega para Moisés, tá? Deus chega para Moisés e pede para Moisés auxiliar o povo. Dar o auxílio ao povo, tá? Auxiliar o povo. Aí o que acontece? Olha aqui no capítulo 18, versículo 13, assim, ó. E aconteceu que o outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Veja o segredo, como é interessante a gente levar em consideração esse princípio da administração, de gerir pessoas. Moisés, ele recebe a responsabilidade de Deus para guiar o povo. E ao guiar o povo, o que ele fez? Em um dado momento, Moisés reúne quase 1.500.000 pessoas para resolver as causas destas pessoas. Todavia, o que aconteceu? O primeiro ato negativo foi dessa gerência e dessa administração de Moisés foi o seguinte: ele deixa a família dele lá na tenda e vai para o deserto para atender o povo. Quando Jetro, sogro dele, percebe isso, vê isso, o que ele faz? Ele faz o seguinte, ele faz assim, chama Moisés num canto, Jetro, sogro de Moisés, chama ele no canto e diz assim: Moisés, não é bom que tu faças isso, tu está fazendo tudo errado. E Moisés fala assim: não, mas o povo vem até a mim. Existe um princípio intrínseco dentro desse texto que nós chamamos de individualismo ou exclusivismo. Moisés achava que ele era o único que poderia ser capaz de resolver o problema do povo. Ele seria o único capaz de desenvolver o trabalho, de gerenciar o povo e também de administrar. Primeiro ponto negativo que impacta, que deixa um pouco o sogro Jetro de boquiaberto, é justamente o tempo que ele deixa. Presta atenção. Nós vemos hoje no Brasil uma situação emergente que nós não podemos fazer vistas grossas. Não podemos fazer vista grossa. Primeiro é que as nossas repartições públicas, elas são aglomerada de pessoas que fazem filas. E tem que chegar cedo, e muito cedo. Falta de gerenciamento, falta de administração, não se sabe. Você sabe que a sua opinião é muito importante. Você sabe que a sua opinião é muito importante. Veja bem, o que você acha nessas repartições públicas? Por que nas repartições públicas nós vemos hoje INSS, bancos, com filas numéricas, pessoas virando esquina, posto médico, hospitais, quase em todos os lugares nós vemos aquela filas quilométricas. Na sua opinião, o que é isso? É falta de quê? Falta de administração, falta de gestão, falta de quê?
Qual é a sua opinião quanto a isso? Deixa aí a sua opinião. Dê a sua sugestão aí, fale qual é a sua opinião quanto a isso. Porque, olha, gerir requer, primeiro, equilíbrio. Primeiro, equilíbrio. Segundo, requer percepção. Uma percepção aguçada para que nós possamos desenvolver a quietude nos corações de quem está sendo gerido, ou de quem está sendo liderado, ou de quem está sendo administrado. Acompanhe o raciocínio. Quando a Bíblia diz, no capítulo 18, versículo 13, que o povo estava de pé da manhã até a tarde, nós temos dois termos aí no original do hebraico. Primeiro, boketof, que quer dizer o início da manhã. O início da manhã, para os hebreus, era 6 da manhã. A tarde, no hebraico, é erev tov. A palavra erev tov quer dizer final da tarde. Qual é o final da tarde? Às 18 horas. Às 18 horas. O ato da má gestão, o ato da má administração, o ato da má liderança causará ruptura. A má administração, a má gestão, a má liderança, ela vai causar uma ruptura onde os corações de quem está sendo liderado, quem está sendo gerido, vai começar a buscar, a reclamar, a rever os conceitos, a rever suas reivindicações e buscá-las de maneira assídua. É muito interessante quando nós que somos líderes, nós que somos pessoas públicas, sendo pastores, sendo desenvolvedores de rede social, enfim, sendo cientista de novas ideias, é muito importante nós compreendermos, a partir dessa perspectiva, que quem está sendo mal gerido, quem está sendo mal liderado, ou quem está sendo mal administrado, por fim buscará suas reivindicações, por fim buscará o porquê. Sim, por que eu estou sendo mal administrado? Por que eu estou sendo mal liderado? Por que eu estou sendo mal gerido? Por que eu estou sendo mal assistido? Veja bem, é a mesma problemática da qual Moisés estava passando. Então, veja, ele diz o seguinte: não é bom que tu faz, ô Moisés, tu deixando o povo de pé da manhã, Boketof, até Revtof, até a tarde, das 6 da manhã até as 18 horas. Veja, é muito tempo, é muita hora o povo em pé. Quando ele diz, mas o povo só vem a mim, isto é um papel negativo de uma liderança ou de uma gestão exclusivista, partidarista. Então, o que ele orienta? Olha o que ele orienta. Primeiro passo da orientação de Jetro para Moisés, na sua gestão, na sua administração, na sua liderança, foi justamente ele dividir a carga, ele distribuir a pessoas que tinham capacidade. Então, o que nós fazemos como líderes, como ministério, como secular, é nós distribuirmos os cargos ou a carga a pessoas competentes, pessoas que são qualificadas, pessoas competentes, pessoas qualificadas. Olha só, no versículo 21, ele diz assim, ó, no 21, acompanhe. Ele fala assim, ó, e tu, dentre todo o povo, procura homens, primeiro, capazes, segundo, tementes, terceiro, homens de verdade, e quarto, homens que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1.000, maiorais de 100, e maiorais de 50, e maiorais de 10. Então, ele dividiu a carga para maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10.
colocando assim o que nós chamamos de gravidades. Gravidades. É tanto que no 22, as causas difíceis ou impossíveis vêm a ti. Porém, as causas que podem ser resolvidas, eles mesmos resolvem entre si. Então, o positivismo ou um gerenciamento, uma gestão positiva está na distribuição. Você concorda com isso? Sim ou não? Você concorda com isso? Sim ou não? Diga aí se você concorda. Você concorda que a distribuição das responsabilidades, das competências, ela precisa ter esses dois viés? Primeiro precisa ter qualificação. Precisa ter qualificações e capacitação, certo? Qualificação e capacitação. Porque quando você distribui as responsabilidades, você se exaure de ficar um gestor, um líder ou um administrador totalmente cansado, totalmente apático, totalmente abatido, certo? Então, nesse primeiro workshop, eu quero dizer para você uma coisa. Gerir requer uma percepção, requer uma perspectiva que ela possa ser discernida não só em âmbito ou secular ou âmbito religioso. Tem que ter a introdução, tem que ter a agregação dos dois, porque nós extraímos, nós tiramos exemplos totalmente magníficos, exemplos maravilhosos. Um exemplo muito prático aqui que a gente tem na palavra, na própria Bíblia, foi quando a rainha de Sabá sai da sua terra longínqua e vai até o reino de Salomão. Olha o que ela diz. Ela diz o seguinte: até o sentar dos seus servos era diferente. Até o sentar dos seus servos era diferente. Por que ela observa isso? Porque ela percebeu que Salomão, segundo a sua sabedoria, segundo a sua grande sapiência, ele organizava, ele geria o palácio, ele administrava e liderava os servos até o banquete, os que serviam à mesa sentavam diferente. Por quê? Porque ele era um bom gestor. É por isso que nós devemos levar em consideração que dentro do ministério, dentro da obra, igreja, né, entre quatro paredes, existe o fator administrativo, existe o fator gerenciado. Se eu tenho hoje um grupo que eles podem obter as suas respectivas responsabilidades, que eles podem obter as suas respectivas competências, nós vamos distribuir essas competências. Dentro dessa distribuição, nós iremos observar. Isso não quer dizer que, de repente, você que é líder, você que tem a sua empresa, que tem o seu ministério, que tem o seu comércio, enfim, e faz a distribuição para determinada pessoa que você julga ser competente, que você presume ser competente, ela vem a dar bons resultados, porque muitas das vezes a gente distribui para quê? Para observação, para análise. Para análise. Veja bem, é verdade, mas não pode se omitir. Essa é a condição, pastor Samuel. Muitas pessoas, de fato, se omitem. Por quê? Veja bem, uma coisa interessante é que quando o próprio Jetro observou que Moisés estava negativando a sua administração, a sua gestão, Jetro se revela, Jetro aparece no cenário para mostrar e para designar como seria a verdadeira gestão de Moisés e também a sua verdadeira administração. Não adiantava ele dizer que o povo vem até a mim, vem só a mim. Não adiantava, o sogro dele não engoliria isso, de jeito nenhum. Outra coisa interessante é quando ele diz que porque o povo só vem
a mim, porque só eu tenho os oráculos de Deus. Não. O que é isso? Só ele tinha a palavra para dar. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A Bíblia provou e mostrou que não era apenas eles. Não era apenas ele. Era também aqueles que ele separou numa quantidade de 1.000,